Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar da fala do Bolsonaro que vai levá-lo à cadeia. E o Bolsonaro peitou aí de certo modo o STF, né, dizendo que de certo modo não, que essa fala não vai levá-lo para a cadeia. Então, nesse vídeo nós vamos falar de modo geral se vai levá-lo ou não e também falar aqui as informações dos ministros do STF que analisaram aí essa situação do Bolsonaro, né, e que de certo modo vai levá-lo à jaula. Mas, né, a pergunta que fica é, quem vai julgar é o STF, isso aí você sabe, mas será que realmente só a fala de alguém pode levar aí, de certo modo, o Bolsonaro para a jaula? É isso que a gente vai discutir aqui hoje, pelo menos de uma maneira rápida, de uma maneira básica. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, literalmente, né, que desafiou aí o STF e agora tem uma resposta um tanto que dura, um tanto que, né, bem complicada, tá? Então nós vamos falar sobre essa situação aqui do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas também, de certo modo, do Silas Malafaia, dentre outros caras que acabaram se complicando ontem no ato. Até num dado momento o Silas Malafaia não estava tão complicado assim, mas ele acabou um tanto que se complicando. Bem, segundo o que consta aí, o Bolsonaro conseguiu a foto que, de certo modo, ele precisava, né, para dizer que seria um mártir. Essa aqui seria aí uma das falas que o pessoal tem mencionado. Então, ele conseguiu a foto. Com base em quê? Com base, né, que ele reuniu lá as pessoas, né, de certo modo. Você já sabe, tá cansado de saber que o Bolsonaro foi presidente do Brasil, tá sendo aí acusado de uma tentativa de golpe de Estado, né, de demolição do Estado Democrático de Direito. Essa que é a verdade, utilizou, né, indiretamente aquelas pessoas que estão presas, estão lá na Papuda. Enfim, a Polícia Federal foi para cima do Bolsonaro, companhia limitada, e a coisa ficou um tanto mais que complicada. O Bolsonaro, utilizando aí uma estratégia diretamente aí do xadrez, essa que é a verdade, xadrez, né, do jogo mesmo, tá? Ele simplesmente decidiu aí ir para Paulista, né, e convocar todas aquelas pessoas lá para ver se, de certo modo, ele tocava no coração dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal. Os advogados orientaram ele, já expliquei isso aqui em um vídeo anterior, e falaram para ele assim, olha, não adianta de nada a gente fazer qualquer tipo de defesa, de recurso extraordinário, enfim, embargo, enfim, nada, não vai adiantar nada se você continuar, de certo modo, atacando quem vai te julgar. E aí, como eu já havia mencionado, o Bolsonaro, de modo geral, até num dado momento, ele estava indo muito bem na sua fala, essa que é a verdade, estava dizendo que estava sendo perseguido, mas em nenhum momento ele simplesmente chegou e disse assim, não, eu estou sendo perseguido pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, enfim, nada disso. Então ele conseguiu sair muito bem em um dado momento, essa que é a verdade. Só que o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas também o Silas Malafaia, ele acabou ali escorregando, né, porque é muito difícil você vê ali à sua frente 170 mil pessoas, eu imagino que seja muito difícil, né? Você vê 170 mil pessoas ali à sua frente e você não se empolgar. E aí ele começou a falar, falou algumas coisas que foram inadequadas e acabou se entregando, tá? Em especial falando da minuta de golpe, que a minuta de golpe, ou seja, os caras tinham um objetivo ali, de certo modo, dar um golpe no Brasil, utilizando até mesmo a própria Constituição para isso, através ali de um estado de defesa, estado de sítio. Eu já expliquei isso aqui, é quando as polícias, de modo geral, não conseguem mais dar conta dos problemas que estão aí causando dor na sociedade, como a polícia, a guarda civil, polícia militar, polícia civil, enfim, tá? O Bolsonaro, né, falou sobre essa bendita minuta de golpe. E aí a coisa ficou um tanto complicada. Os ministros, a Polícia Federal, todo mundo, a Polícia Civil também estava ali, né, observando. Só que a Polícia Civil, você sabe, do estado de São Paulo, tanto que, né, tava num outro patamar, né. O Polícia Federal tava de olho e os ministros do Supremo Tribunal Federal também estavam de olho em tudo isso. E aí, os magistrados aí relataram a coluna do Globo, que ficou evidente que a mensagem política de Bolsonaro, mas afirmaram que nada mudará no rito jurídico das investigações que atingem o presidente, né, o ex-presidente aí, Bolsonaro. Na corte, né, ou seja, no STF, predomina a avaliação de que há provas consistentes contra Jair Bolsonaro para embasar a prisão de Jair Bolsonaro. E aí você fala assim, pô, Cláudio, isso significa que nada adiantou o Bolsonaro ir à Paulista? Bem, pra te falar a verdade, eu vou até falar um pouco mais à frente, com mais detalhe, mas eu acredito que complicou muito a situação do Bolsonaro, porque ele acabou produzindo provas contra si mesmo. E o que os ministros querem dizer
em relação a isso aqui, que eu quero pegar aqui e quero mostrar para você. Por que eles falam sobre embasamento, tá? E é isso que os ministros querem dizer, né? De certo modo, né? A Constituição exige um acordo, a decisão sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, né? Deixa eu pegar aqui, pessoal, inciso 9, que aí fica melhor, fica mais significativo, tá? E aí eu coloco aí na tela, tá? E aí eu vou dizer literalmente o que os ministros do Supremo Tribunal Federal quiseram dizer sobre a situação aí do Bolsonaro. Apareceu aí na tela o que os ministros falaram aqui em relação a isso, tá? Lei complementar, e aí a Constituição, cúpula máxima, lei máxima do Brasil. Todos os julgados dos órgãos aí do Poder Judiciário serão públicos, ou seja, né, para ter validade tem que ser público e fundamentado todas as decisões sob pena de nulidade, tá? Ou seja, não vai adiantar aqui de modo geral os ministros simplesmente falar assim, eu quero prender o Bolsonaro porque eu quero, eu não gosto dele, eu não curto ele, tá, mas e daí? O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas não, eu não acho que ele fica bem. Não. Os ministros estão aqui já tomando todos os cuidados, né? E aqui já sinaliza que vai prender o Bolsonaro, sim, senhor, tá? Porque eles estão tomando todos os cuidados para que, né, não ocorra isso. Inclusive tá até ruim aí para vocês, eu acho que vocês não conseguem ver, né? Acho que vocês não estão conseguindo ver aí. Deixa eu ver se vai aparecer aí. Agora deu uma melhorada, tá? Então o que os ministros estão dizendo é o seguinte. É isso aqui, ó, tá? Ou seja, qualquer sentença aí de juiz, né, órgão, acórdão, né, vai sair nessa pegada aqui, ó, tá? Desculpa a expressão chula, chinfrim, mas é isso, tá? Sob pena de nulidade, ou seja, né, o Bolsonaro vai ter, de certo modo, torcer aí para que a decisão não seja fundamentada, tá? E aí ele poder aí, de certo modo, ingressar com algum tipo de recurso para anular aí a decisão. Então, é isso, né? Os ministros já deram um recado aí muito duro ao Bolsonaro. Essa que é a verdade. E aí a situação vai ficando um tanto mais que complicada. Vai ser preso? Você descobriu aí agora que pelo menos um dos ministros, ou alguns dos ministros, já mencionaram sobre essa situação e que, de certo modo, sim, né? Já existe aí, de certo modo, uma possibilidade muito grande do Bolsonaro ser preso. Agora, cabe aí os advogados do Bolsonaro mergulharem aí, de certo modo, no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, enfim, né, na Constituição, para tentar, de certo modo, reduzir a pena, porque a prisão, né, provavelmente será certa. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral e a gente se fala na próxima. Valeu, um abraço.